E aí pessoal, tudo bem? Saindo agora um pouco, né, de microbiologia, sobre o estudo de bactérias, vírus e fungos, entraremos agora justamente na outra parte da disciplina. A disciplina ela é basicamente microbiologia e parasitologia, e agora daremos início, né, aí com uma aula de introdução à parasitologia, certo? Então, a parasitologia, ela é considerada uma ciência, né, que estuda os micro-organismos, onde estes podem ser considerados parasitas, que vivem no interior ou exterior de um outro hospedeiro, né, extraindo deste seu alimento e abrigo, sendo que esta associação nem sempre é nociva ao hospedeiro, se a gente levar em conta outras associações aí de simbiose, né, e tudo mais. Mas o que a gente vai focar aqui são naqueles micro-organismos, né, que são parasitas e causam aí diversos tipos de doenças, e por isso eles são tão importantes para serem estudados na área da saúde, né, por essa importância clínica. Esse trecho aqui ele foi tirado do capítulo 1 de importância da parasitologia, né, do livro de Parasitologia Humana e seus fundamentos gerais. Pois bem, a gente tem uma grande diversidade de parasitas, né, dentre eles protozoários, eumintos, plateumintos, artrópodes, onde a gente vai ver umas classes durante o decorrer da disciplina, certo? A gente tem uma grande diversidade de morfologia, de tamanho, de estrutura, né? É uma grande diversidade de classes, dentro dessas classes também. Beleza, mas bactérias e fungos que são patogênicos deixam de ser parasitas? Não. No caso é que a gente vai focar mais em outros tipos de micro-organismos, certo? A gente estudou ali muitos fatores de virulência, características que auxiliam na infecção por parte de bactérias, né, fungos e vírus. Aqui a gente vai ficar mais com a parte de parasitas como plateumintos, eumintos e principalmente aquela parte de vermes, certo? Bem, o parasitismo. O que seria? É a interação entre duas espécies, na qual uma delas, o parasita, né, se beneficia da outra, o hospedeiro, causando-lhe danos de maior ou menor importância. Geralmente de maior importância, que é quando, principalmente as doenças parasitárias que nós temos em humanos, muitas delas acarretam em grandes respostas, com sintomas, né, e dependendo da velocidade, até mesmo em situações graves, mas raramente a morte. Pela assistência que a gente tem hoje em dia, né, através também de medicamentos antiparasitários e pelo cuidado da saúde, principalmente higiene, né. Então, parasitas de importância médica e veterinária, né? Vou falar aqui de algumas espécies que a gente vai ver durante o restante da disciplina, todas as suas características gerais, como se dá o ciclo biológico, né? A gente vai focar muito nessa parte em parasitologia, os ciclos biológicos, né? Como o parasita entra em contato com o hospedeiro, como ele se reproduz, será que tem mais de um tipo de estágio, né? Para aquela forma. E aqui vamos nós. As doenças parasitárias são frequentes, né, na população mundial e, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 980 milhões de pessoas estão parasitadas pelos Ascaris lumbricoides, né, conhecido popularmente como lombriga. Cerca de 200 milhões estão parasitados pelo Schistosoma mansoni, né, que é justamente aquela doença do caramujo, que é reconhecido ali também como barriga d'água. A gente vai ter uma aula só sobre isso. E 16 milhões pelo Trypanosoma cruzi, né? Principalmente aí, que é a doença de Chagas. Então, tem umas muito endêmicas, né? Características de determinado país ou região, continente, e outras estão mais disseminadas entre vários tipos de países e continentes. Aqui no Brasil nós temos muitas doenças endêmicas, até mesmo negligenciadas, né? Embora se tenha muita pesquisa a respeito sobre isso, mas o desenvolvimento e assistência para tratar a população
de um certo modo, não se tem muito sucesso ainda nisso, certo? Por questão dessa negligência, por parte de assistência em questão de saúde pública. E aí, o parasitismo nada mais é do que uma dependência metabólica, né? Porque se está parasitando aquele hospedeiro, ele está retirando nutrientes, tem alguns que se alimentam de sangue, né? E por aí, dentre outras características. Com relação ao parasitismo também, para o desenvolvimento da doença parasitária, são necessários alguns fatores, tanto de um lado como do outro, né? Tanto os fatores de características do parasita, como os fatores de característica do hospedeiro. Então, os fatores inerentes ao parasito, né, são o número de exemplares, né? Muitas vezes a pessoa acaba se infectando e aquele parasita consegue se reproduzir rapidamente, ou a pessoa entra em contato com muitos ao mesmo tempo. Isso aqui é no caso da Giardia lamblia, que causa a giardíase. A depender também do tamanho, né, como a Taenia saginata, a Taenia sólio, que são provenientes principalmente de carne mal passada, né, proveniente de carne bovina e suína, né, e elas podem chegar aí a um tamanho bem, acho que em torno de 70, 80 centímetros, se eu não me engano, a depender das suas condições no hospedeiro, né, se ela continuar se alimentando e se reproduzindo. Depende muito da localização também. Temos muitas doenças parasitárias intestinais, tem outras que acabam se acumulando em alguns órgãos. Então, dependendo da localização onde o parasita acaba se acumulando, né, muitas vezes no fígado, no baço, no intestino grosso, intestino delgado, isso daí vai gerar diferentes complicações para o hospedeiro, né? Em relação à virulência, né, como é que esse parasita ele tem um fator patogênico dele? Como é que ele consegue se infectar? Será que ele tem algum tipo de mecanismo para escapar da resposta imune? Né? Será que ele tem algum tipo de mecanismo para ficar aderido à parede celular de alguns órgãos do hospedeiro? Tudo isso varia muito de espécie. Eu coloquei aqui 4 tipos, né? Mas para cada um exemplificar diferentes características, né? Diferentes fatores que acabam proporcionando ali a infecção pelo parasita. Outros fatores, né, mais relacionados ao hospedeiro seria a idade. Crianças são mais susceptíveis, né, principalmente se entram muito em contato com o meio ambiente, né, mas por questão principalmente também do desenvolvimento do sistema imunológico, né, porque elas ainda estão em desenvolvimento. Então não teriam um sistema imunológico ainda tão eficiente como uma pessoa que já teve contato, né, e já tem uma idade um pouco mais avançada. E eu falo disso em relação à vida adulta. Ou adolescência também. Em relação à imunidade, a resposta imunitária depende da posição do parasita no hospedeiro, não somente da posição, né, de onde ele vai se localizar, mas também do indivíduo, né? O indivíduo ele precisa estar com um sistema imunológico eficiente, né? E isso acarreta em diversos fatores. Muitas vezes a pessoa pode estar doente com outros sintomas, isso pode enfraquecer um pouco a imunologia. E também quando ele fala aqui, né, em relação à posição do parasita, se ele se encontra na parte externa, na parte interna do hospedeiro, dentro de células ou dentro de órgãos, né, que possa fazer com que o sistema imune ele atue de forma mais eficaz. Nutrição, né, também está muito relacionado à ação parasitária bloqueada com um bom estado nutritivo, e a nutrição, o bem-estar, bons hábitos, horas de sono, exercício físico, tudo isso acaba estimulando ali o fortalecimento da imunidade. Então está muito bem correlacionado. E medicamentos, né? A gente pode ter muito bem a aplicação de drogas antiparasitárias. Hoje em dia a gente já tem uma grande variedade do mercado, mas que sejam em doses inadequadas, né? Se aplicou uma dose baixa, você não vai ter tanto aquele efeito ali para tratar aquela doença parasitária que o indivíduo esteja manifestando.
Isso é como a gente falou, depende muito dos hábitos e dos costumes. Eu não tenho como dizer, ah, tal idade é mais susceptível a isso, né? A gente sabe que crianças ainda estão com o sistema imune em desenvolvimento, mas depende muito do histórico daquela pessoa, se ela tem alguma doença crônica também, né? Se ela tem algum tipo de característica que possa possibilitar, aliás, possa possibilitar não, que possibilite, né, a manifestação aí da doença, né, principalmente o desenvolvimento do parasita. Com relação ao mecanismo de ação dos parasitas, eu classifiquei aqui algumas características, né, e trouxe algumas espécies, só para a gente entender um pouco, porque aqui a gente está tendo uma visão geral de vários grupos. Ação obstrutiva, né, obstrução de ductos glandulares, órgãos, etc. Na patologia humana, o exemplo mais significativo deste mecanismo de agressão é visto nas caridíase, né, principalmente aí quando a gente tem um caso de parasitose com as cáries lumbricose, que é a lombriga. Dependendo do estado da pessoa, né, se ela tiver com uma grande concentração, com um grande número de parasitas, consegue aí obstruir o intestino, né, isso vai evitar uma boa alimentação, uma boa absorção e gera um quadro desnutritivo, né, com baixa imunidade daquela pessoa. Aqui no caso de um relato bem extremo mesmo, né, de uma grande quantidade de parasitas no intestino de um indivíduo onde foi feita aí a ação cirúrgica. Com relação à ação compressiva, com seu desenvolvimento e crescimento, o parasita comprime os órgãos próximos e provoca modificações estruturais nos tecidos e, consequentemente, graves perturbações em suas funções, acarretando lesões importantes. Esse daqui tem esse exemplo, que são múltiplos cistos idáticos no fígado de um bovino, né, de uma espécie de parasita. Então essas colorações brancas são cistos. Os cistos é como se fossem os ovos, né, aquela fase ali onde ainda vai ser eclodido, uma fase primária, é um estágio inicial do parasita, onde ele passa por um desenvolvimento até chegar à forma adulta. Então no fígado acontece um acúmulo, né, e a reprodução que chega a modificar aí principalmente as ações, né, as funções vitais desse órgão. Esse exemplo aqui a gente tem o Echinococcus granulosus, né, que é justamente esse tipo de parasita aqui formando cistos aí no fígado de um bovino. Outro mecanismo de ação do parasita são a ação alergizante. Alguns parasitas têm a propriedade de sensibilizar, né, o organismo humano, causando fenômenos alérgicos localizados ou gerais, traduzidos, né, por sintomatologia característica, da qual a picada do ectoparasita pode provocar edema na região afetada. Aqui a gente tem alguns exemplos de pulga e carrapato, né? Tem pessoas que são bem mais alérgicas, né, quanto a isso, que picadas de mosquito, né, de carrapato, percevejo, e aí vai depender muito do sistema, da resposta do organismo em relação a isso, né? Mas a gente tem muitos tipos de parasitas transmitidos por espécies de mosquito, né, como da dengue, chikungunya, né, febre amarela, dentre outros. Nós podemos ter como também um exemplo de mecanismo de ação, uma ação tóxica, né? Essa ação tóxica ela é resultante da inoculação, da introdução no organismo de secreções dos parasitas. Muitas vezes a gente viu lá no gênero de bactéria, né? Bactérias do gênero Clostridium, Tetânia, que produzem certas exotoxinas, né? E essas toxinas vão causar aí lesão tecidual, né? E todas aquelas complicações. Esse exemplo aqui eu trouxe da espécie Entamoeba histolítica, né? um protozoário, que secreta uma substância lítica, ou seja, que ela vai lisar as células, né, naquele local em que está infectando, destruindo as células próximas, quer no intestino, sua localização primária, ou quer mesmo em outros órgãos.
Esse é um aspecto macroscópico de lesões produzidas na mucosa do colo por entamoeba histolítica, né? Uma ação bem degradativa, né? Vários locais com inflamação e destruição tecidual, né? E aqui estaria um exemplo aí da espécie de entamoeba histolítica, que é o que causa a amebíase, certo? A gente vai ver algumas dessas espécies, né, e suas características principais e o modo aí de ação, né, como se dá a infecção. Outro tipo de ação, o mecanismo de ação é a ação exfoliadora, né, representa a ação mais ligada ao parasitismo. Todos os parasitas que vivem no tubo digestivo e que se alimentam do material ingerido pelo hospedeiro, né? A gente tem lá como característica do parasitismo, você acaba utilizando alimento, né, nutrientes, como abrigo também. Como a gente tem muitos parasitas, né, do tipo vermes, que ficam instalados no intestino, né, no tubo digestivo, eles acabam assimilando os nutrientes que a própria pessoa acaba absorvendo, né, ingerindo. Aí nesse caso aqui eu coloquei essa espécie, que é o Diphyllobothrium latum, que é da classe Cestoda, né? A gente vai ver as características dessa classe. Não tem tubo digestivo, e aí ele absorve as substâncias do meio ambiente intestinal por osmose, né? Ele consegue chegar mais ou menos esse comprimento aqui, eu acho que em torno de 30 a 40 centímetros, né? E aí ele tem umas estruturas mais, digamos assim, simples, né, primitivas, por não ter tubo digestivo, e aí ele consegue absorver naquele ambiente ali nutrientes, né, de forma a ir pela osmose. E aí a gente viu algumas ações, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de parasitas, né, suas características mais gerais. Aqui nós temos os estenoxenos, né, que são parasitas parasitam apenas uma ou poucas espécies muito próximas, né, como as cáries lumbricoides. Temos os eurixenos, né, que parasitam uma ampla variedade de hospedeiros, né, como exemplo aí nós temos o Toxoplasma gondii. Só nesse pequeno esquema aqui a gente tem gato, porco, ovelha, pássaro, rato, humano, então ele consegue, né, se intercalar aí entre diferentes espécies, né, até atingir o homem, enquanto outras continuam, né, interagindo ou infectando apenas na mesma espécie ou espécies que sejam ali muito próximas, né? Agora nós veremos com relação aos ciclos biológicos. Ciclos biológicos seriam o quê? Desde o primeiro contato, né, infecção, contágio do parasita com o hospedeiro, sendo ele primário ou secundário, aliás, intermediário ou definitivo, né? Quando tem aquele parasita que consegue se instalar em diferentes hospedeiros, como são os eurixenos, né? Apresentam aí uma ampla variedade de hospedeiros e todos os estágios que esse parasita acaba passando, né? Desde a eclosão de ovos, né, até a fase adulta, onde eles se instalam dentro do organismo, como é que eles voltam para o meio ambiente e aí todo o ciclo biológico, né? O ciclo porque se inicia no local e acaba voltando para aquele local também, onde pode surgir outros contágios. Então a gente tem os monoxenos, né, que necessitam de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida, né? A gente tem como exemplo o gênero Ascaris, Enterobius e Strongyloides, né? Nesse daqui o exemplo do Ascaris lumbricoides, onde uma pessoa que está infectada, né, com o parasita, ela acaba liberando nas suas fezes os cistos, né, que seriam os óvulos. E aí esses ovos conseguem ficar um certo tempo naquele ambiente, até que acaba entrando em contato com vegetação, né, com água, e caso a pessoa venha, né, a ingerir água contaminada, alimento contaminado com esses ovos,
Passando pelo sistema digestivo, eles vão acabar se aglomerando principalmente ali no intestino, né, no tubo digestivo. E lá eles encontram nutrientes para poder se desenvolver para a forma adulta. Esse caso aqui, a gente está falando de uma espécie, né, o Ascaris lumbricoides, que ela é dioica, ou seja, ela possui os dois sexos, e aí na forma adulta elas acabam, né, se cruzando e liberando mais esporos, aliás, ovos, aqui no intestino, que vão acabar saindo nas fezes, e aí entrando em contato, né, com o ambiente, que possa entrar em contato com outra pessoa. Então até mesmo a constituição desse ovo aqui, né, essa membrana que recobre o parasita que ainda está se desenvolvendo, ó. Tá vendo aqui as divisões? Esse aqui seria um ovo do tipo não fertilizado, né? Esse aqui seria um ovo que foi fertilizado pela junção, né, do material genético do macho e da fêmea, e aí ele começa a reprodução até chegar num estágio inicial onde ele já pode ser meio que infectante caso a pessoa venha a ter contato, certo? E nesse caso aqui a gente só tem o humano como hospedeiro, mas aí a gente pode ter os heteroxenos, que necessitam de 2 ou mais hospedeiros, né, no mínimo 2, para completar seu ciclo de vida. Como exemplo, a gente tem gêneros do tipo Taenia, Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania. Todos esses aqui a gente vai ver com muitos detalhes, né, todas as características gerais, ciclo biológico, formas de contaminação, formas de tratamento, certo? Que é o que foca muito aí a parasitologia. Então, os hospedeiros intermediários, né, eles acabam contendo aí a forma larval, a fase larval do verme, né, que são as fases iniciais. E o hospedeiro definitivo, nele ocorre a fase sexuada, né, fase adulta, né, em vermes, e fase e a fusão dos gametas, no caso dos protozoários. Aqui a gente tem um exemplo da Taenia, né, as mais conhecidas Taenia soli, Taenia saginata, Plasmodium, que seria o Plasmodium vivax, né, um dos mais, é o que causa a malária, né, e é protozoário. Aqui temos o exemplo do Trypanosoma e como característica o Trypanosoma cruz, que é o que causa a doença de Chagas. E da Leishmania, né, que temos Leishmania brasiliensis, né, dentre outros, americana, que vai causar aí, principalmente leishmaniose tegumentar e leishmaniose visceral, né, que já pode acarretar aí, principalmente animais, como cães e gatos e seres humanos. Nesse exemplo aqui nós temos o ciclo biológico da Taenia, sólio e saginata, né? Iniciando aqui, a gente tem, quando existe a fase adulta, né, no ser humano, ele acaba liberando nas fezes, né, proglótides, essas proglótides grávidas, né, que são essas seções aqui, elas se autofecundam, né, e acabam saindo nas fezes para poder eclodir ali em forma de cisto, né? E aí, como acaba entrando em contato podendo entrar em contato, né, com vegetação, com solo, caso bovino e suínos acabem se alimentando, esses cistos, né, as larvas, acabam se instalando na musculatura do hospedeiro intermediário, né, no caso aqui bovino e suíno, e muitas vezes pode formar o que a gente chama de cisticerco nos músculos. Caso a pessoa se alimente de carne de porco ou carne bovina que esteja contaminada com cisticerco, né, e ela tenha sido mal passada, maltratada, o humano acaba se infectando pela ingestão da carne crua, né, óbvio. E aí, porque teria chances, né, do cisticerco acabar eclodindo lá no intestino e chegar na forma adulta. A Taenia saginata, ela é característica de
bovinos e a tênia solo de porco. Eles têm diferença na estrutura, né, mas só em questão que na escólax, que é justamente como se fosse a cabeça, essa extremidade, enquanto cada seção dessas seriam proglótides e cada uma delas consegue se autofecundar, porque no caso desse parasita ele é hermafrodita. E aí chegando na fase adulta ele vai continuar crescendo, liberando as proglótides gravídicas, né, grávidas, que vão ter ali a formação do cisto e assim vai continuar o ciclo, certo? Formas de transmissão de parasitas, né? Quando a gente tem as parasitoses, como é que elas podem ser transmitidas? Né? Será que é contato direto? Será que é através de outra pessoa que esteja com parasita? Basicamente, tem muitos tipos que podem ser transmitidos pela água, né? Porque ali vai estar a forma laval, como é no caso da esquistossomose. Nós veremos uma das primeiras aulas, se eu não me engano, das espécies, né, dos gêneros da esquistossomose, que é aquela relacionada à doença do caramujo, né, que seria a fase o hospedeiro intermediário ao caramujo, e ali a larva fica em contato, né, na água com principalmente água doce, e acaba entrando em contato com a pessoa. Pode ser através de solo e alimentos, né, como a gente viu, principalmente de fezes contaminadas, né, e aí ocorre a ingestão dos cistos, que seriam essas espécies de ovos dos parasitas. Tem características aí como da amebias, né, entamoeba-histolítica e giardíase. A ingestão de ovos ou penetração de larvas, né. Vou mostrar os mecanismos de infecção, como é que esses parasitas eles podem estar infectando as pessoas. Ingestão de ovos, cestoides, pode ser através, né, de contato sexual, no caso de trofozoítos, tricomoníase, né? Insetos vetores, nossa, tem muitos que são justamente as arboviroses, né? Relacionados aos mosquitos, que são eles os maiores transmissores hoje em dia de doenças parasitárias, né? Mosquito a gente tem leishmania, malária, filariose, né? Triatomínio, no caso lá o barbeiro, né? Seria aí que é o que causa doença de Chagas quando ele está infectado com protozoário. E insetos parasitas. Animais domésticos, geralmente são os cistos, né, como Toxoplasma gondii, que é o que causa a toxoplasmose. Aqui tem alguns mecanismos que certos parasitas utilizam para invadir as células, né, principalmente células do sistema imune. Nós temos o caso do Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas. Ele recruta lisossomos e então escapa para o citoplasma. Tá vendo aqui, ó, Trypanosoma cruzi, tripomastigoto, né, esse estágio larval infectante, recruta lisossomos e então escapa para o citoplasma. Ele acaba sendo englobado e pode ficar ali, né, sem ser digerido. Espécies de leishmania, ela invade macrófagos por fagocitose e se ajusta às condições adversas do fagolisossomo. Lembram lá da aula de micobactério, né? Onde a micobactéria tuberculosis ela impede a formação do fagolisossomo, né? Quando algo é englobado, né, nesse caso aqui, esse daqui seria o fagossomo e aqui em azul são os lisossomos. E aí, quando tem a junção das vesículas de lisossomo com o fagossomo, que traria aqui dentro, seria para destruir esse patógeno. Aí seria a formação do fagolisossomo. Porém, a leishmania, né, ela ajusta as condições adversas do fagossomo. Então, ela acaba não sendo fagocitada. E do Toxoplasma gondii, né, cadê aqui? Ele penetra ativamente nas células hospedeiras e residem em um vacúolo parasitófilo, sem lisossomos. Do mesmo jeito, eles impedem a formação do fagolisossomo também, e esse vacúolo é o que vai promover com que esses parasitas eles comecem a se multiplicar dentro das células, certo? Das células hospedeiras. E aí eles vão se multiplicar num número muito excessivo até provocar a lise dessa célula, né?
Se for um macrófago, você acaba destruindo uma célula do sistema imune. Então isso vai garantir ali no processo de infecção também. Então aqui a gente tem 3 diferentes espécies que têm mecanismos diferentes, né, para invadir as células, o que acaba sendo até mais difícil tentar controlar esses tipos de parasitas quando eles estão de forma intracelular sem serem identificados por outras células do sistema imune. Tipos de penetração, né? Dependem de vetores artrópodes que transmitem um agente de um hospedeiro vertebrado para outro, que é como eu falei, os mosquitos, né? As arboviroses, febre amarela, dengue, chikungunya, leishmaniose. São os mosquitos, né? Algumas espécies bem distintas para cada tipo de doença, que eles acabam levando o parasita, né? Em forma de protozoário, muitas vezes, de um hospedeiro para o outro. No caso da leishmaniose, que causa calazar nos cachorros, ela transmite, né, para o animal. O animal tendo contato com o homem, ele não vai infectar o homem, mas ele acaba sendo um reservatório onde vários outros mosquitos da mesma espécie que causam isso podem ir lá se alimentar do sangue do animal que está infectado e acabar picando ali uma pessoa. E através da inoculação, né, da mistura do sangue, você tem aí a liberação do parasita. Esse aqui é um ciclo de vida da Escherichia bancroft, que é o que causa a elefantíase, né? Ela é um parasita aí que acaba se instalando no sistema linfático do hospedeiro humano e acaba causando uma obstrução. E como tem essa obstrução, tem muita retenção de líquido. O fato da elefantíase é que você acaba tendo um membro muito mais avantajado, né, que muitas vezes aquilo não tem nenhum tratamento que possa reverter a situação, mas acaba atingindo aí principalmente a via linfática, né, e causado por um transmissor que é um artrópode, né, que é um mosquito. Do tipo de penetração via oral, né, como a gente já falou, das cáries lumbricoides, tem os ovos lá, os cistos, que podem estar, você pode ingerir um alimento que esteja contaminado, né? Muitas vezes até a água também, então é bom saber sempre a procedência, ter uma higienização, né, por conta disso, para evitar qualquer tipo de contaminação. Mas como foi falado no começo da aula, né, 980 milhões de pessoas do mundo inteiro tem as cáries lumbricoides, chega até a ser comum, né? O importante é que periodicamente possa fazer um tratamento com antiparasitários, né? Tem o albendazol, se eu não me engano, é mais utilizado como em forma de comprimido durante 3 dias e aí você consegue eliminar ali os parasitas. É importante fazer isso pelo menos de 1 a 2 vezes ao ano, né? Porque é algo comum. Agora, dependendo do quadro do paciente, né, se da questão imunológica, da desnutrição, aí realmente pode se agravar a um ponto muito mais crítico. Penetração cutânea, né, ciclo de vida do ancilostoma, né, e Necato, que são aqueles que estão no solo, né, e na sua forma de na larva filariforme, quando ela entra em contato principalmente na palma dos pés, ela acaba conseguindo penetrar pela superfície cutânea da pele. E aí começar a infectar e começar a se locomover para aquele local, né? Aqui é com relação o agente etiológico apresenta características próprias de interação com o meio ambiente e com o hospedeiro. Então a gente tem que levar em consideração alguns fatores, né, diante dessas parasitoses. Primeiro é a infectividade, né? O que seria infectividade? A capacidade de alojar-se e multiplicar-se no hospedeiro e de transmitir-se deste para o novo hospedeiro. Então, basicamente, né, a gente viu aí que tem alguns parasitas que eles vão ficar lá no intestino, vão se reproduzir, lançar cistos, ovos que vão sair nas fezes e a partir dali entra em contato com outro hospedeiro ou até da mesma espécie. Isso é o que garante aí a infectividade em relação a isso, né?
Patogenicidade, capacidade de causar doença em um hospedeiro susceptível. Então, patogenicidade tem todos aqueles fatores, né, de patogenicidade. Se você tem uma imunidade um pouco mais debilitada, isso vai facilitar muito mais, né, o tipo de infecção. E é justamente as formas, os sintomas que vão aparecendo, né, são causas aí da infecção por aquele tipo de parasita. Virulência é o grau de patogenicidade de um agente infeccioso que se expressa pela gravidade da doença. Então a gente sempre, eu friso muito, né, nos fatores de virulência. O que é que pode ocasionar mais? Por exemplo, aquelas 3 espécies que foram mecanismos de invasão de células. Daquelas 3 espécies, como Trypanosoma, Toxoplasma gondii, Leishmania, eles acabam muitas vezes induzindo a própria fagocitose, mas conseguem, através de mecanismos, não serem destruídos dentro das células imunológicas, né, do sistema imunológico. Isso garante que eles, além de não serem destruídos, que eles possam se multiplicar, né, se espalhar até mesmo por outras partes do corpo e garantir sua infectividade. E aí acabam se tornando patogênicos, né, aumentando aí o seu grau, se tornando virulentos. E vão conseguir dar uma gravidade até maior para aquela doença que o nosso próprio organismo não está conseguindo combater. E existem também os oportunistas, né, as condições e características oportunistas. Causam doenças apenas em hospedeiros com certo grau de comprometimento. A gente costuma dizer que são aqueles micro-organismos, parasitas, que são oportunistas. Às vezes a pessoa está com um quadro clínico devido a outra causa, né, ou uma doença crônica, e aí isso viabiliza com que a infecção ela seja mais viável, né, principalmente pela baixa da imunidade. Aqui seriam protozoários para os parasitas do homem, né, algumas famílias, começando pela classe Zoomastigophora, ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, e dos gêneros, né, os gêneros que nos importam são o Trypanosoma e o Leishmania. Dentro do Trypanosoma a gente tem o Trypanosoma cruz, que é o que a gente vai estudar. Doença que causa trypanossomiase americana, que é justamente a doença de Chagas, né, que afeta aí principalmente o coração. Trypanosoma brucei, trypanossomiase africana, que é a doença do sono, né, que causa aí uma depressão no sistema nervoso. Leishmania, inclusive aqui nós temos várias áreas endêmicas de leishmaniose. Daí a gente tem a leishmaniose cutânea americana, né, que seria a tegumentar, que acaba se expressando na pele. Temos a visceral, que acaba atingindo outros órgãos também. E no caso aqui em relação a protozoários, né, a gente tem outras doenças causadas aí por vermes. Também em relação a protozoários, aqui Entamoeba, né? Entamoeba histolítica, que é o que causa a amebíase. Deixa eu ver outro aqui. Toxoplasma, né? Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose, que até mesmo pode vir de animais domésticos, né? Como gatos. Deixa eu ver mais outro. E o Plasmodium, né, que está dentro da classe Esporozoa, da ordem Hemosporidiida, da família Plasmodidae, do gênero Plasmodium, e aí a gente tem essa variedade, que seria Plasmodium falciparum, né, que é o que causa a malária, febre terça maligna, Plasmodium vivax ou vivax, dentre outros. Aqui seria só uma classificação e eu estou puxando para alguns de importância clínica, certo? Então, obrigado, basicamente é isso. Foi só uma pequena introdução de características gerais, né, dos parasitas, mas que a gente vai estudar muito a fundo algumas espécies aqui, né, como eu já citei, como a Entamoeba histolítica,
Plasmídio vivax, Trypanosoma cruzi, né, todo o ciclo de hospedeiro. Deixa eu ver aqui, Leishmania brasiliensis, também, dentre esses e outras espécies de vermes, como Ascaris lumbricoides, Schistosoma mansoni, né, uma grande diversidade de parasitoses. Mas é importante que a gente vê essa introdução, né, para poder fixar aí quais as características gerais que a gente já se familiariza um pouco quando for estudar cada espécie, né, cada tipo de gênero e ordem, certo? Obrigado.